Quais são os limites de receita no mercado interno e no mercado externo, no Simples Nacional? Você sabe? Pois bem, é isso que você vai aprender nesta aula que eu preparei para você. Eu sou o professor Marterson, você está no canal Contabilidade e Negócios. Se você gostar, se inscreva no canal, ative as notificações. E na descrição eu coloquei alguns links de cursos que eu mesmo preparei. E caso você faça sua matrícula em qualquer um deles, eu vou te dar outros 2 totalmente gratuitos. Agora fique aí com essa aula e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Bons estudos! Bem, vamos aqui então continuando os nossos estudos. Nesta aula eu quero falar sobre os limites de receita para aderir ao Simples Nacional, tudo bem? Então, sempre que falamos em escolher um regime tributário baseado nos limites de faturamento, nós estamos olhando para o ano anterior, ou o ano calendário anterior, visto que o regime tributário é escolhido normalmente em janeiro de um ano. Olha aqui um exemplo. Ó. Em janeiro de 2023, quando formos escolher um regime tributário para a empresa, estamos olhando para o faturamento da empresa no ano de 2022. Quando for em 2024, quando chegar em janeiro, nós formos escolher o regime tributário da empresa, nós teremos que olhar para o faturamento de 2023 e assim sucessivamente. Então, quando nós falamos de faturamento, sempre que chegarmos em janeiro de um ano, deveremos olhar para o ano anterior. Tudo bem? Que fique bem claro. Agora, mesmo que a empresa já tenha 20 anos ou mais de experiência, sempre que ela for optar pelo Simples Nacional ou pelo lucro presumido, tá? Em determinado ano, ela deverá olhar para o ano anterior. Quando nós falamos de limites de enquadramento, nós temos que entender que o MEI ele pode faturar por ano até R$81 mil. Se ele ultrapassar R$81 mil no ano ou proporcional, tudo bem? A gente faz aquele cálculo proporcional. Vamos imaginar que o MEI começou em agosto. Ora, de agosto a dezembro são 5 meses. A gente pega aqui 81 mil, divide por 12 vezes 5. Então, o MEI de agosto a dezembro poderia faturar 33.750. Se ultrapassar acima do proporcional, o MEI já vira microempresa. As microempresas, por sua vez, elas podem faturar até R$360 mil por ano. Obviamente, devemos fazer o cálculo proporcional. Se uma microempresa ultrapassa 360 mil no ano, ela já é desenquadrada de microempresa e torna-se uma empresa de pequeno porte, tá certo? Da mesma forma, a famosa EPP, a empresa de pequeno porte, pode faturar até 4 milhões e 800 mil por ano. Se ultrapassar o faturamento, ela torna-se uma empresa de médio porte, ou, se ultrapassar os 300 milhões de faturamento no ano, ela se torna uma empresa de grande porte. Também, se qualquer empresa obtiver ativos superiores a 240 milhões de reais, automaticamente, não importa o faturamento, ela se torna uma empresa de grande porte. Tudo bem? Nos 3 casos, devemos levar em consideração o cálculo proporcional. O MEI ele pode faturar até R$81 mil por ano, desde que ele exerça atividade há no mínimo 12 meses. Vamos aqui imaginar que o MEI foi aberto em abril. Ora, de abril até dezembro, a gente faz os cálculos e nós encontraremos 9 meses. Ora, 81 mil dividido por 12, que dá 6.750 por mês. Pegamos 6.750 e multiplicamos por 9, dá 60.750 reais. Tudo bem? Agora, só voltando aqui para deixar uma coisa bem clara. Alguns alunos, em outros cursos meus, já me perguntaram o seguinte: professor, se o MEI for aberto no último dia do mês, ou se uma empresa for aberta no último dia do mês, aquele mês conta como faturamento, eu tenho que fazer um cálculo proporcional dentro do mês? A resposta é: o mês, mesmo que seja só uma fração, é considerado o mês inteiro, tudo bem? Por exemplo, neste caso aqui, o MEI foi aberto em abril. Se ele tivesse sido aberto no dia 30 de abril, último dia do mês, vai contar abril como um mês, tudo bem? Como um mês válido. Agora, esses 6.750,
eles não precisam ser necessariamente faturados esse valor no mês, tá? Pode ser acumulado. Por exemplo, neste caso aqui do MEI, tá? Você vai aplicar esse exemplo que eu vou falar para microempresa e empresa de pequeno porte. Ele faturou, vamos aqui imaginar, o MEI pode faturar 81 mil em 12 meses. Isso não significa que tem que ser 81 mil dividido por 12. Não significa que tem que ser exatamente esse valor por mês. Não. Pode passar o ano inteiro sem faturar. Não tem problema. No último dia do ano, se o MEI quiser, ele pode faturar 81 mil reais. Tá certo? Ou seja, que fique bem claro. Apesar de existir o cálculo proporcional, que a gente divide por 12, não precisa faturar isso aqui por mês exatamente. Pode faturar R$1.000 no mês, no outro mês pode faturar 20 mil reais, no outro mês pode faturar 2 mil, no outro pode faturar 8, desde que, globalmente falando, não ultrapasse 81 mil. Se ultrapassar, não é mais microempresa. Essa mesma lógica serve também para microempresa. Tá bom? Veja, desculpa se eu disse que não é microempresa, tá? Passa a ser microempresa, na verdade. A microempresa pode faturar até 360 mil no ano. Vamos aqui imaginar que ela foi aberta em novembro, tá? Qualquer dia de novembro, pode ser até o último dia de novembro. Vai contar como novembro todo, tá? De novembro a dezembro são 2 meses. Então, a gente pega aqui 360 mil, dividimos por 12, dá 30 mil. 30 mil vezes 2, 60 mil. Então, essa microempresa, para continuar sendo considerada microempresa, só pode faturar 60 mil, tá? Os 360 mil é somente se ela tiver atividades no ano todo. Bem, já que nós falamos que Simples Nacional é para microempresa e empresa de pequeno porte, lembrando que o MEI também é do Simples, nós precisamos entender uma coisa. Existe um conceito, quando nós falamos de faturamento, chamado faturamento do mercado interno e faturamento do mercado externo. O que significa isso? O limite para optar ou continuar no Simples Nacional é 4.800.000 reais. Porém, uma empresa poderá faturar 4.800.000 no mercado interno, mais 4.800.000 no mercado externo. Ou seja, uma empresa ela só pode faturar 4.800.000 reais por ano. Agora, é 4.800.000 dentro do Brasil e 4.800.000 com faturamento externo. No fim das contas, essa empresa ela poderia faturar 4.800.000 mais 4.800.000, 9.600.000, desde que seja exatamente 4.800.000 dentro do Brasil e 4.800 fora. Tudo bem? Vamos aqui continuando. Olha aqui um exemplo. Ó. Uma empresa do Simples Nacional poderá faturar 4.800.000 dentro do Brasil com seus produtos vendidos ou serviços prestados e poderá também faturar mais 4.800.000 no mercado externo, ou seja, ela pode faturar ao todo 9.600.000. Mas atenção, olha aqui uma pergunta, ó. Se ela pode faturar até 9.600.000 no ano, isso significa que ela pode faturar 5 milhões no mercado interno e 4.600 no mercado externo? E a resposta é não. O máximo em cada mercado é 4.800.000. Algumas pessoas pensam o seguinte, se ela pode faturar 9.600.000 nos dois mercados, então ela poderia faturar 7 milhões em um e 2.600 no outro. E a resposta é não, é proibido. É 4.800.000 no máximo em cada mercado. Tudo bem? Se ela ultrapassar o faturamento, aí ela já vai se tornar uma empresa de médio porte. Mas se a empresa for aberta no decorrer de um ano, ela não precisará olhar para o ano calendário anterior. Tudo bem? É nos casos em que a gente abre a empresa no decorrer do ano e a gente não precisa se preocupar com o ano anterior, porque não teve faturamento no ano anterior, porque não teve empresa, na verdade, né? Vamos agora falar um pouquinho sobre limite proporcional, tá certo? Só que eu vou deixar para a próxima aula, que é para essa aula não ficar tão longa.